Olá, graça e paz do Senhor Jesus a todos, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Ele está vivo, Ele ressuscitou, amém? Hoje é o dia da ressurreição de Cristo, onde há mais de 2000 anos atrás, Ele reviveu, Ele está vivo e reina para sempre. Eu chego a me arrepiar porque é muito forte. Pastor, como que essa certeza pode entrar no coração humano? Nós somos tão falhos, né? Tão pecadores. Como que uma convicção tão grande pode fazer parte da nossa memória, né? Como que uma convicção tão evidente pode entrar na nossa mente e tomar conta do nosso ser? Só há uma maneira: pela palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Deixa eu contar algo breve para você. Esse culto não será longo, será objetivo, como foi na sexta-feira da Paixão. A Bíblia Sagrada, ela comprovadamente, cientificamente, com evidências arqueológicas, com pesquisas que foram feitas em Israel, né, e recentemente com a descoberta, eu digo recentemente, foi no final dos anos 90, mas é recente, foi a maior descoberta histórica da humanidade, foram os manuscritos do Mar Morto, que contém mensagens, palavras do Antigo Testamento registrado nesses manuscritos, que os judeus esconderam esses manuscritos em cavernas subterrâneas com mais de 80 metros de profundidade e foram descobertas recentemente, confirmando mais uma vez, evidenciando mais uma vez que essa palavra aqui, esse livro aqui, ele foi inspirado por Deus. Ele é o pensamento divino. É claro que quando a pessoa, por exemplo, quando eu me converti lendo a Bíblia. Eu comecei a ler os evangelhos e ali a palavra, o poder da palavra entrou em mim e me transformou. E com o passar do tempo, adquirindo conhecimentos, eu fui estudando, me aprofundando nos estudos bíblicos e fui descobrindo ao longo desses anos, né, mais confirmações ainda da veracidade, da verdade que é esse livro sagrado. Porque muitos incrédulos, infelizmente, muitas pessoas desinformadas, ou incrédulos literalmente, elas dizem assim: não, mas a Bíblia foi escrita por homens, a Bíblia, pessoas que escreveram ela, qualquer um pode ter inventado essas histórias, dizendo que existe um Deus, que existe Jesus Cristo, etc e tal, mas na verdade não existe nada disso. Essas pessoas incrédulas, perversas, que negam a divindade do Salvador, elas ignoram a história, elas fazem pouco caso dos registros históricos documentados que provam a evidência dessa palavra. Para você ter uma ideia, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 pessoas, homens de diversas épocas, ao longo de 150 anos. Foi um livro que, isso é comprovado, a Bíblia foi escrita, foi composta num período de 150 anos. Quer dizer, pessoas que não viram umas às outras escreveram ela, inspiradas por Deus, confirmando palavras antigas. Pessoas que não se viam, porque a Bíblia estava em formação. A palavra de Deus estava sendo formada. Então essas pessoas não tinham informação umas das outras. Não havia redes sociais, não havia pesquisas arqueológicas para conseguir identificar essas coisas. Então eles não se conheciam. Foi Deus que falava com eles, eles escreviam a palavra de Deus. Ao longo de 150 anos aproximadamente. E um detalhe que chama a atenção: em 3 línguas diferentes: aramaico, hebraico e grego.
E mesmo assim a Bíblia conserva uma unidade de pensamento. O que está escrito no Antigo Testamento se confirma no Novo. O que está escrito no Novo confirma o que foi escrito lá no Antigo Testamento. Então não há desculpa para as pessoas dizerem que essa palavra é mentirosa. Não tem desculpa, porque ela é a palavra de Deus. Não somente porque a gente comprou, eu comprei essa Bíblia tem um tempo, é a Bíblia na tradução linguagem de hoje. Não é porque a gente comprou na livraria ou ganhamos de alguém, mas de onde veio que está escrito? Não, o que está escrito aqui mantém-se firme. Para você ter uma ideia, diversos reis, autoridades, inclusive religiosas, tentaram impedir que a Bíblia viesse a público. Ela ficou escondida ao longo de 1500 anos. Ela era só pregada ou lida em latim, as pessoas não entendiam nada. Quer dizer, o diabo trabalhou ao longo de eras, ao longo de séculos, para que as pessoas não tivessem acesso à palavra de Deus. Eu li alguns casos de líderes, cristãos, discípulos verdadeiros de Cristo, que foram mortos covardemente porque tentaram traduzir e recopiar a Bíblia para que as pessoas pudessem ter mais acesso à palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não está algemada, ela não está presa. Nenhum mal, nenhum rei, nenhuma autoridade, ninguém conseguiu impedir de hoje ela estar aqui nas nossas mãos. Por isso que eu digo para você, dê valor à palavra que é pregada aqui nesse ministério. Você não tem noção, você não tem ideia do projeto que Deus colocou na minha mente. Você não tem ideia do que eu quero fazer. Não pela minha vontade, mas porque Deus está direcionando. Eu quero que todos vocês sejam muito abençoados. Eu pretendo fazer um estúdio a nível de televisão, para você ter uma noção. Mas eu sei que isso vai levar tempo, eu sei que haverá um processo para isso. Porque eu quero que a palavra de Deus chegue até as pessoas, o máximo que nós pudermos pregar, nós vamos pregar. Amém? Então, essa certeza de que Jesus ressuscitou hoje, ela invade o nosso coração, o meu coração, creio que o seu também, por conta da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Jesus falou que o céu e a terra passarão, mas as palavras dele não vão passar. A gente vê os sinais se cumprindo, as profecias do fim dos tempos, da volta de Jesus se cumprindo todos os dias. Quer dizer, não há dúvidas de que a volta do Senhor Jesus é iminente. Ele vai voltar uma segunda vez. E dessa vez ele vai vir como leão. Na primeira vez ele veio como cordeiro. Inclusive foi morto e ressuscitou. Mas agora ele vai voltar como leão. E nós temos que estar preparados para isso. Nós temos que estar prontos para a volta do Senhor Jesus. Por isso que nós pregamos a palavra do Senhor. Amém? Prepara aí seu copo com água. Está aqui o meu, em nome do Senhor Jesus, que daqui a pouco nós vamos fazer a oração da fé e consagrar a água do tratamento espiritual. A minha Bíblia está aqui, eu quero que você abra no livro de Lucas, capítulo 24, por favor. Abra aí que nós vamos orar, pedindo direcionamento a Deus, pedindo sabedoria a Ele. Lucas, capítulo 24, Evangelho de Lucas. Hoje é domingo da ressurreição. Enquanto você abre aí a sua Bíblia sagrada, no Evangelho de Lucas, eu quero dizer para você que enviou as suas fotos, você que é dizimista e ofertante desse ministério, tem nos ajudado a pregar a palavra de Deus, as suas fotos já estão imprimidas e eu vou em breve subir esse monte. Provavelmente essa semana ainda, eu vou confirmar, eu vou subir um monte mais alto que tem aqui em Campos. É um monte que é difícil para subir, não é fácil. É quase 2 horas de subidas. Nós temos que parar durante o percurso porque o organismo não aguenta. A falta de ar é muito grande, o cansaço é enorme. Mas eu vou subir, eu vou orar por você lá no monte. Você que tem nos ajudado. Pastor, por que o senhor vai fazer isso? Especialmente pelos dizimistas, pelos ofertantes. Porque a nossa prioridade máxima nesse tempo, nesse momento agora, é pregar a palavra de Deus. É levar o Evangelho
as pessoas que precisam ouvir. O evangelho pleno, o pleno conhecimento do evangelho. Não apenas dizer, olha, Jesus morreu por você, ele te ama e ressuscitou, se entrega para ele. Não, isso é muito vago, isso é evidente. Né? O momento que a pessoa recebe o pleno conhecimento da palavra, ela tem que crer e se entregar. Mas o evangelho na sua essência, o evangelho explicado, detalhado, é isso que nós queremos. E isso só é possível porque os dizimistas, os ofertantes, as pessoas que enviam suas ofertas para a gente, nós investimos esses valores na divulgação pelas redes sociais. Nós temos que pagar um valor. Você sabe que esse mundo é movido a isso aqui, né? E Deus não está nem aí para isso aqui. O que Deus quer é almas, é vidas sendo salvas. Então, quando você devolve o seu dízimo e faz a sua oferta, essas ofertas, esses dízimos, eles são transformados em almas, em vidas sendo entregues para Jesus. Amém? Então você, quando é dizimista, ofertante, por isso que Deus promete repreender o devorador, por isso que Deus promete abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medidas, por isso que Deus deu para Jacó várias riquezas, bênçãos, família. Jacó voltou para a casa do seu pai, para sua terra, rico. E quando ele saiu, desculpa a expressão, ele saiu com a mão na frente e outra atrás. Ele saiu sem nada, só com uma botija de azeite pequenininha, e deitou num deserto, num travesseiro que fez de pedra para dormir. E à noite ele teve um sonho, os anjos subiram e desceram pela escada, era Deus falando, eu vou descer até você, vou tirar você da onde você está e vou te levantar para o céu. E isso aconteceu, se cumpriu. Amém? E ele fez um voto com Deus depois disso. Ele falou, se o Senhor for comigo, me dê pão para comer, roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa dos meus pais, o Senhor será o meu Deus, e tudo que eu receber eu vou tirar a 10ª parte, ou seja, o dízimo para Deus. E naquele tempo, não havia templo, naquele tempo não havia lei ainda. A lei de Moisés veio muito tempo depois, vários anos à frente. A lei com respeito aos dízimos, às ofertas. Mas as pessoas já tinham consciência, não existe lei, não existe mandamento, mas eu vou dar o meu dízimo, eu vou fazer minha oferta. Que bacana, né? Quer dizer, as pessoas já tinham essa preocupação de honrar a Deus, de glorificar Ele com os seus bens, né? Como está escrito lá em Provérbios 3:9. Honra ao Senhor com os teus bens e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Glória a Deus, em nome do Senhor Jesus. Abriram aí no livro de Lucas, capítulo 24. Vamos orar. Ó Deus Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus, nós entramos em Tua presença neste momento, Senhor, em oração. Glória a Deus, te damos, meu Pai. Glorificamos ao Senhor, porque hoje, meu Pai, simboliza, representa o dia em que o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, ressuscitou. O dia em que o túmulo foi aberto e ele saiu, ele levantou-se e ele apareceu aos seus apóstolos, seus discípulos, e ali ficou consumado, definido a salvação da nossa alma. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abriram aí? Vamos ler aí. Diz assim, ó. No domingo bem cedo, provavelmente na sua Bíblia está escrito primeiro dia da semana, mas aqui já está na tradução de hoje. Então está aqui. No domingo bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E não sabiam o que pensar. Olha só, as mulheres que acompanharam Jesus, que seguiam o Senhor Jesus, aqui não menciona elas, mas se eu não me engano no Evangelho de Marcos fala o nome delas, que é Maria Madalena, Salomé e Maria. Elas, quando chegaram lá, elas foram levando os perfumes. Olha só, Jesus o tempo inteiro praticamente, ele falou, gente, meus discípulos, meus apóstolos, presta atenção.
eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser entregue na mão de pecadores, eles vão me açoitar, eles vão me humilhar, eles vão me maltratar, eu vou ser crucificado, mas ao terceiro dia eu vou me levantar. Ele falava isso na mesa, no café da manhã, no almoço, nas refeições, no dia a dia. Ele pregava isso. Ele pregava, ele ensinava isso. Ou seja, não era para nenhum dos apóstolos, não era para nenhuma dessas mulheres pensar que no terceiro dia não fosse acontecer nada. Elas foram lá levando perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. Olha só. Elas foram lá para cuidar de um morto, mas só que esse morto, o Salvador, estava vivo. É forte, né? Elas chegaram lá, viram que a pedra tinha sido tirada. Elas pensaram, quem tirou essa pedra aqui? Lá no Evangelho do apóstolo João, dá mais um pouco de detalhes. Diz até que Maria chorava e dizia, levaram o meu Senhor e eu não sei onde puseram. Olha só. Mas Jesus tinha pregado, mas ainda assim parecia que as palavras do Senhor Jesus não entravam na mente dos discípulos. É como a gente hoje faz, a gente prega, a gente ensina, a gente fala. Mas parece que as pessoas estão cegas espiritualmente, meu Deus. As pessoas não conseguem levar a sério, elas não conseguem crer de fato e se entregar a essa palavra. Jesus falou várias vezes isso. Ele pregou, ele mostrou sinais evidentes que ele não era mais um profeta de Israel. Não era um profeta comum. Porque os profetas de Israel, exceto Elias, que foi arrebatado, foi levado ao céu, vivo. Ou seja, Elias não morreu, a morte física. Mas ele foi levado por Deus. Tirando Elias, os outros profetas, todos morreram e não ressuscitaram. Tem até um profeta que foi enterrado, e quando uma pessoa foi sepultar o seu parente no túmulo dele, esse parente ressuscitou, porque o corpo do profeta estava ali. Então, quando o corpo daquela pessoa morta encostou nos ossos do profeta, ela ressuscitou. Quer dizer, havia poder ainda até nos ossos daquele profeta. Mas o próprio profeta mesmo não ressuscitou. Mas Jesus ressuscitou. Aleluia. Jesus ressuscitou. E ele pregava isso. Mas os discípulos viviam uma vida normal, entre aspas. Viviam o seu cotidiano na sua época. Que mesmo Jesus pregando, o próprio Deus falando com eles. O Senhor Jesus falando com eles. Mesmo pregando, ainda assim, eles não acreditaram que Jesus ressuscitou de início. Eles não acreditaram. Como é que pode isso? Como é que pode? Nós hoje daríamos tudo para ter vivido nesse tempo, não é verdade? Daríamos tudo para ter visto Jesus pregar em carne e osso, o profeta. E eles tiveram esse privilégio. De início eles não creram. Mas aí vamos ler para você entender. No versículo 3, porém quando entraram não acharam o corpo do Senhor Jesus e não sabiam o que pensar. Quer dizer, não sabiam o que pensar. O que eles tinham que pensar? Não, peraí. O que ele pregou aconteceu. O que ele pregou se cumpriu. Ele falou que ia ressuscitar, então ele saiu daqui. Nós temos que só achar onde ele está, ver onde é que ele está. Aí continua dizendo, de repente apareceram diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes, que eram 2 anjos, que em algumas descrições nos outros evangelhos mencionam que as suas aparências eram como a aparência de um relâmpago. Já viu um relâmpago quando ele ilumina a terra? Então era assim a aparência desses anjos. E elas ficaram com medo e se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas, por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Deixa eu dizer uma coisa para você. Repare que os anjos, por isso que é importante a gente ler as entrelinhas.
Olha o que os anjos falam. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Eles não dizem assim, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que morreu e ressuscitou? Ele não fala isso. Você vai entender. Quando o ladrão na cruz se arrependeu, ele pediu a Jesus para se lembrar dele quando Jesus viesse no seu reino, ou entrasse no seu reino. O que Jesus disse para ele? Vocês lembram? Eu preguei isso essa semana. Jesus disse assim, eu te digo, isso é verdade, hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Era sexta-feira, 3 horas da tarde. Jesus morreu ali na cruz, o ladrão também. E hoje ainda, naquele momento, aquele ladrão estava com Jesus no paraíso. Estava com Jesus no paraíso. Então, no sábado, para os discípulos, Jesus estava lá, o corpo dele, no túmulo. E no domingo pela manhã, as mulheres foram lá. E os anjos dizem para ela assim, ó, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo, ou aquele que vive? Porque eu queria que você entendesse muito isso. O Senhor Jesus, o corpo dele, ali na cruz, se apagou, morreu. Mas a alma dele, a vida dele não. É isso que as pessoas não entendem. Que a morte, na realidade, ela é uma passagem para o mundo espiritual. Isso acontece devido ao pecado. E Jesus condenou o pecado na carne. Quando ele morreu, seu corpo ali na cruz morreu, então ali ele apagou os nossos pecados. Ele pagou a dívida que nós tínhamos para com Deus. Nós estávamos em dívida com o Senhor. Mas quando Jesus ele morre na cruz, ele derrama o seu sangue, ele é morto na cruz, então essa dívida ela é paga. Nós não devemos mais nada para Deus porque Jesus já pagou. Agora, presta atenção para você entender. Não significa que isso nos dá o direito de viver uma vida de libertinagem. Isso não significa que isso nos dá liberdade para fazer o que quer. Não, presta atenção. Nós temos que se sacrificar, abrir mão das nossas vontades e viver uma vida mais correta possível diante de Deus. Perfeita, jamais, porque nós somos pecadores por natureza. Mas nós temos que procurar amar o nosso próximo. Primeiro amar a Deus, depois ao nosso próximo. O que é amar o próximo? É fazer pelo nosso próximo, mesmo que esse próximo seja considerado nosso inimigo. Sejam pessoas que não gostam da gente, pessoas que nos odeiam, pessoas que querem ver o nosso mal, mesmo que isso custe o nosso ego. Mas nós temos que amar. Se esse próximo precisar de nós, nós temos que estender as mãos para socorrer. Amém? Então o anjo fala com eles. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? O corpo de Jesus morreu, mas ele estava vivo o tempo todo. Amém? Olha só, no versículo seguinte diz assim, ó, ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galiléia, ele disse a vocês, o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. O anjo diz para as mulheres o seguinte, olha, lembre-se disso, vocês já se esqueceram, não tem muito tempo. Você está vendo como é que é a mente do ser humano? As pessoas têm dificuldades em levar a fundo, levar a sério aquilo que é falado com elas. Você veja, nós temos pregado a palavra de Deus e eu sei que aqui tem pessoas que ainda não se batizou nas águas, ainda não se converteu, ainda tem mágoa no coração. Pessoas que ainda têm algum tipo de vício que precisa ser eliminado. E você não toma uma atitude, uma decisão, não vou mudar, chega, eu vou parar com isso, eu vou me entregar para Deus, eu vou me entregar para Jesus. As pessoas parecem que se esquecem facilmente daquilo que é pregado no culto. E daqui a pouco está fazendo tudo errado. Por isso que o anjo disse, lembrem que quando ele estava com vocês, ele disse que ele precisava ser crucificado, ser entregue e ia ressuscitar. Versículo 8, então as mulheres lembraram das palavras dele. Olha só.
Aí as mulheres, Jesus falou isso, rapaz. Poxa vida, ele disse que ia ressuscitar. Olha só isso. Foi preciso o anjo, um ser brilhante, com vestes brilhantes, ter que... É isso que você quer? Você quer que apareça um anjo para você, para te convencer? A palavra de Deus não é o suficiente, não? Não basta, não, a palavra? Então as mulheres lembraram das palavras deles. E quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. Porque além dos apóstolos, que eram os escolhidos pessoalmente por Jesus, havia outros discípulos que acompanhavam também o Senhor Jesus, que não está aqui registrado, mas eles seguiam a Cristo. Mas os 12 em específico, que foram ungidos, consagrados, um traiu Jesus, aqui só tinha 11. Depois, lá na frente, no livro de Atos, é escolhido o 12º, que era Matias. E elas contaram tudo isso, detalhadamente. Elas explicaram: nós fomos lá, levando perfume, chegando lá, tinha 2 anjos, as vestes brilhavam como um relâmpago, nós jogamos nosso rosto no chão, a gente não sabia o que pensar, o que dizer. Elas contaram tudo isso. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Tá vendo? Tá aqui. Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Estas e as outras mulheres que foram com elas contaram tudo isso aos apóstolos. Mas eles acharam que as mulheres estavam dizendo, o que as mulheres estavam dizendo era tolice e não acreditaram. Olha isso. Os 11 apóstolos, Pedro, Tiago, João, os 11 apóstolos, quando recebem a notícia, as mulheres contam para eles: olha, o anjo disse para a gente que Jesus pregou isso para nós, que ele ia ser entregue aos pecadores, mas ia ressuscitar, e ele ressuscitou. E o anjo nos chamou para mostrar: venham ver onde ele foi posto, e ele não está lá. Elas contaram tudo isso que viram e eles não acreditaram. Pastor, por que eles não acreditaram? Primeira razão, primeiro motivo, porque aquelas mulheres eram mulheres. E naquele tempo, infelizmente, o testemunho de uma mulher não era levado em consideração. Você vê que a palavra de Deus ela vai na contramão do ser humano, né? Quer dizer, quem foi responsável por ver, né, que Jesus não estava mais lá, foram as mulheres, não foram os homens. Olha a importância da mulher no papel, o papel da mulher crucial nos planos de Deus. As mulheres não são rejeitadas, não são desprezadas, mas eles não acreditaram nelas, primeiro ponto, porque elas eram mulheres. E naquele tempo as mulheres não eram levadas a sério. O evangelho ele foi divulgado primeiro, o Cristo ressuscitado, para a mulher que não tinha crédito nenhum, mas Deus aqui estava exaltando as mulheres, estava mostrando que elas eram importantes na história do plano de salvação. Amém? Eles não acreditaram nelas. Porém, Pedro se levantou e correu para o túmulo. Abaixou-se para olhar e viu somente os lençóis de linho e nada mais. Aí voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Quer dizer, o apóstolo Pedro, aqui diz que eles não acreditaram, mas o apóstolo Pedro disse assim: peraí, eu vou lá ver pessoalmente. Se eu ver, de repente eu vou acreditar. Eu vou lá para me ver. Quer dizer, mesmo Jesus falando, pregando durante todo o ministério dele, tudo que ele ia fazer, e as mulheres contando o que viram, eu acredito que elas chegaram apavoradas. Eu acredito que elas chegaram em estado de choque, com o seu emocional atingido, abalado. Eu acredito nisso. Que elas chegaram em estado de choque e contaram o que viram. Mas ainda assim, mesmo em estado de choque, que elas acompanhavam Jesus, eles não acreditaram. Eles não acreditaram. Você está vendo a dificuldade que é a pregação do Evangelho? Você está vendo? Você está vendo como é que não é fácil servir a Deus? Porque as pessoas não querem acreditar. Mesmo com evidências científicas, arqueológicas,
As pessoas desprezam a palavra de Deus, mas tem aqueles que acreditam, e por eles vale a pena a gente lutar. Foi por eles que Jesus morreu. O Senhor Jesus sabia que mesmo ele tendo dado a vida, sofrido para salvar a humanidade, ainda assim haveria aqueles que iam acreditar. Ele sabia que mesmo ele tendo sofrido na cruz, né, passado por toda aquela humilhação, vergonha diante das pessoas, ele sabia que ainda assim muitos iriam seguir o caminho do mal, muitos iam se perder. Mas ele sabia também que muitos poderiam ser resgatados. Eu sou uma dessas pessoas, você pode ser um. Se você já é, glória a Deus. Mas se você não é, você pode ser um resgatado. Foi por nós que Jesus morreu. Porque, infelizmente, a maioria das pessoas, mesmo com plano de salvação pronto, vão para o inferno. Vão perder sua salvação. Que isso, pastor? Pastor, mas as pessoas que fazem o bem, que fazem suas caridades, são pessoas boas de coração. Olha, eu conheço uma pessoa aqui, pastor, que só falta ela ser cristã. Porque a pessoa é uma pessoa maravilhosa, super gente boa, faz só o bem para todo mundo. Aí só falta ela ser cristã? E o cristianismo é isso? É só acrescentar. É isso? Esse é o valor que você dá para o cristianismo? De boas intenções o inferno está cheio. É necessário entrega, é necessário dedicação, é necessário aceitação, é necessário conversão na palavra. Não é porque eu sou bonzinho de coração que se eu não me entregar para Jesus, eu sou bonzinho, Jesus vai me salvar. Não. Jesus vai me salvar mediante a minha entrega, a minha crença na palavra dele. Amém? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Diga glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Pega a água do tratamento aí para a gente entrar em oração na presença de Deus agora. Em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e amado Pai, Santo, poderoso de Israel, em nome do Senhor Jesus, eu entro em Tua santa presença, meu Pai, pelo novo e vivo caminho, pelo véu consagrado, pela carne de Jesus. Nós nos apresentamos diante do trono da graça e misericórdia do Senhor. Aleluias. Glória te damos, meu Pai. Santo é o Senhor que deu a vida para nos salvar. Santo é o Senhor que nos ama, que quer o nosso bem, que deseja a nossa salvação, deseja o nosso bem. Santo é o Senhor. O Senhor está entronizado nos céus, acima dos querubins. Nem os querubins, meu Pai, ousam olhar para a tua face. Eles cobrem o seu rosto com as suas asas, de tão puro, de tão santo que o Senhor é. Digno de honra, de glória, de força, de poder, de exaltação, de engrandecimento. Quem somos nós, meu Deus? Quem sou eu para estar aqui em tua presença? Nós não somos dignos, não merecemos. Reconhecemos a nossa insignificância, reconhecemos a nossa fragilidade. Mas o teu grande amor nos resgatou, o teu grande amor nos salvou, meu Deus, e nos trouxe até aqui. Por isso te damos glórias e exaltamos o teu nome. Bendizemos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Consagra, meu Deus, essa água do tratamento espiritual. Meu Deus, quando essa pessoa beber dessa água, que ela receba a tua presença, que ela receba uma vida de comunhão contigo, de gratidão ao Senhor, de fé, de perseverança na tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu aproveito essa oração e lhe peço pela família do teu povo, pelos filhos, pela casa, pelo marido, pela esposa, por esse lar, meu Pai, que de repente está abandonado, está destruído, está arruinado pelos vícios. Que o Senhor, meu Pai, venha tocar, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor, meu Pai, venha engrandecer o teu nome nessa casa, nesse lar, em nome do Senhor Jesus. Eu lhe peço, meu Deus, que a vida dessa pessoa seja transformada de dentro para fora, que ao beber dessa água, que desapareça, meu Deus, a depressão, que desapareça a insônia, que desapareça o nervosismo, a crise de ansiedade,
a crise de pânico, o medo. Que essa pessoa, meu Pai, tenha noites de sono tranquilas. Que a partir de hoje a vida dela seja transformada. Que o Senhor entre nesse lar. Que essa pessoa se entregue para Ti e assuma um compromisso com o Senhor. E que o Teu nome seja glorificado. Eu profetizo a vitória. Eu profetizo a bênção. Em nome do Senhor Jesus. E você que crê no poder dessa palavra, dessa oração, diga glória a Deus, diga amém. Beba da água com fé. Graças a Deus. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos nos aproximando dos minutos finais desse culto. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado. Eu espero que você reflita sobre essas palavras que você acabou de ouvir. Amém? Se possível for, envie esse vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir enviar. Envia para todos. De certa forma, você vai estar ajudando na pregação do Evangelho. De certa forma, você vai estar divulgando que Cristo ressuscitou. E a sua vida será muito abençoada. Tá bom? Pai querido e Pai amado, eu entrego a vida de todos em Tuas mãos. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti. Que o Senhor Deus sobre ti levante seu rosto e misericórdia de ti. E te dê a paz. Hoje, amanhã e para sempre. Quem crê, diga amém. Amém? Que Deus abençoe. Um forte abraço.